Olá, boa noite. Facilidade no cancelamento de serviços de TV por assinatura e mudanças na divulgação de resultados de vestibular. Veja os destaques do que deve ser votado nesta semana no plenário com a jornalista Érica Christian. Se o plenário aprovar um projeto da Câmara dos Deputados, os assinantes de TV paga poderão cancelar o serviço pela internet ou pessoalmente. Hoje as empresas só oferecem o atendimento por telefone. Também está na pauta uma proposta que obriga a divulgação do desempenho de todos os candidatos e não apenas daqueles aprovados em vestibulares. E os senadores poderão também proibir o pagamento antecipado de contratos públicos sem a devida prestação de serviço, execução das obras ou fornecimento de bens e materiais. E o plenário pode votar ainda a inclusão no livro dos heróis da pátria dos nomes de Ulisses Guimarães e de duas mulheres negras abolicionistas, Dandara dos Palmares e Luísa Maim. E, por fim, está prevista para esta semana uma resposta sobre a instalação ou não da CPI dos Tribunais Superiores. A reforma da Previdência foi tema dos discursos em plenário. Esta semana deve ser definido o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde a reforma está tramitando. A reforma da Previdência proposta ao Congresso tem como objetivo principal privatizar o sistema. O ponto central da proposta é a capitalização. A capitalização é uma espécie de poupança que o trabalhador faz sonhando em se aposentar no futuro. Não deu certo. Por fim, senhoras e senhores, há muitas armadilhas na capitalização que constam nessa proposta de reforma da Previdência. Espero eu, senhor presidente, que essa reforma, da forma que foi apresentada, não seja aprovada sequer na Câmara e, consequentemente, não chegue aqui no Senado. Às vezes, o governo entende que a gente está contra qualquer tipo de reforma da Previdência. De forma alguma, a gente está contra pontos ruins dela. E reconhecemos aqui, me lembro de vários pronunciamentos de Vossa Excelência, os pontos bons desta reforma. Nós sabemos que a questão da reforma da Previdência, ela é uma questão que vem tomando corpo em todos os sentidos, dentro das suas transversalidades, com apoios, com parlamentares contra, mas há de se entender que a intenção do governo é absolutamente no sentido de resolver a médio e a longo prazo a questão da reforma da Previdência, porque senão nós entraremos em um caminho sem volta. E pela manhã, a reforma da Previdência também foi o tema de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que recebeu 3 economistas. O professor Eduardo Moreira argumentou que se há crise, não é na Previdência, e sim no país, que tendo garantido na Constituição o sistema de proteção social, não consegue crescer o suficiente para mantê-lo. O fato é que se o país tivesse crescido 2% ao ano, metade do que cresceu entre 2005 e 2013, a gente teria hoje um superávit primário de mais de 100 bilhões de reais no país. Como podemos estar apressando uma questão onde a sociedade não sabe ao certo chegar nos números? Segundo o professor, a proteção social existe porque o país é muito desigual. A função dessa Previdência não é equilibrar as contas, é equilibrar uma injustiça social. Beneficia só o regime geral quase 30 milhões de pessoas. Só que essas pessoas têm filhos, têm netos. E com isso,
ela beneficia só o regime geral quase 100 milhões de pessoas. Em quase 4 mil municípios do Brasil, a receita dos benefícios da Previdência, só do RGPS, são maiores do que o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Se eles pararem de ter isso, esses municípios quebram. O FMI, nos seus estudos, mostra que quando você aumenta aquele 1% mais rico, você aumenta a parcela de renda dele em 1%, a economia decresce em 5 anos 0,08% ao ano o PIB. Já se você aumenta os mais pobres do país 1% a renda que eles têm direito do país, você aumenta 0,38% o PIB. Por quê? Porque o dinheiro que vai para o mais rico, ele vira aplicação, ele vira estoque. O dinheiro que vai para o mais pobre, ele vira fluxo, ele vira atividade econômica. Questionado se alguma reforma deve ser feita na Previdência Social, o professor respondeu. Existe, sim, pequenas coisas que a gente pode fazer relativas à Previdência para ir adaptando a Previdência a essa mudança populacional que a gente tem. Mas veja bem, a lógica e esse exemplo que eu dei da Bolívia mostra isso, a lógica um país com tecido social frágil precisa de uma proteção social forte. O que urge nesse país é uma reforma tributária. Falando pelos economistas, Roberto Piscitelli rejeitou a reforma da Previdência do jeito que está. Já o representante do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, DIEESE, vê na motivação para a reforma o desejo de um setor do mercado. Que olha para os circuitos financeiros e para as contas públicas com um grande interesse. Basta dizer que o orçamento da Seguridade Social envolve 800 bilhões de reais por ano. Esta reforma não pode prosperar. É uma questão de justiça social. Assédio moral no ambiente de trabalho pode virar crime. A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados e começa a ser discutida no Senado. Essa servidora pública passou por momentos difíceis assim que assumiu em um novo emprego. Durante meses sofreu com assédio moral por parte do chefe. O meu trabalho era muito criticado, mas não de uma forma construtiva, né? Era de uma forma que eu considerava bastante humilhante, porque ele chegava a comparar o meu trabalho com trabalhos que o filho dele, de 5, 6 anos, fazia, como se a minha redação fosse assim, infantil, uma coisa primária. E acabava me passando também muitas atividades que extrapolavam o meu horário de trabalho. Ela conta que chegou a adoecer. Foi nessa época que eu comecei a ter problema de hipertensão e outros problemas de saúde por conta do estresse, da pressão que sofria naquele ambiente e que era nítido para mim que não era o mesmo tratamento para todo mundo. Às vezes as pessoas chegam no médico privado, no psicólogo privado, chegam na saúde pública e se não tiver uma sensibilidade do profissional que atende, ele não vai descobrir, né? Ele vai tratar isso como se fosse uma angústia. Sim, é uma angústia, mas está vinculada a um tipo digamos, de sofrimento que está sendo causado pela relação de trabalho. Portanto, vai sendo retroalimentado o tempo todo. Esse tipo de assédio poderá ser caracterizado como crime, ser incluído no Código Penal, de acordo com uma proposta que veio da Câmara e que está sendo analisada aqui no Senado. Além de multa, a pena prevista para quem praticar o assédio moral é de 1 a 2 anos de prisão. Esse tempo poderá ser aumentado em 1/3 se a vítima for menor de 18 anos. Pelo texto, configura assédio moral ofender reiteradamente a dignidade de alguém, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental no exercício de emprego, cargo ou função. O projeto não prevê pena para a empresa ou órgão onde tiver ocorrido assédio, só para a pessoa que praticou. Mas o processo só será iniciado se a vítima representar contra o assediador. O professor de Direito Penal e juiz militar Jorge Luiz de Oliveira acha que esse ponto deve ser modificado na proposta. Porque muitas vezes o próprio colega de trabalho vivencia aquilo, a pessoa tem uma série de temores de denunciar a questão e a denúncia é feita por terceiros. Então,
eu penso que não seria adequado manter o crime como crime de ação penal pública condicionada à representação, mas sim um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, através de uma notícia crime, pode ser investigado e processado independentemente da vontade da vítima. Ele ressalta que é preciso levar em conta também o assédio que não acontece no ambiente de trabalho, mas em razão do trabalho. Hoje nós temos toda a tecnologia disponível, então é possível que a motivação seja em razão do exercício do cargo, da função, do emprego, mas a implementação seja à distância. Por exemplo, fora do ambiente de trabalho, através de e-mails, através de telefonemas, mensagem no WhatsApp, postagens em redes sociais, de forma a humilhar, a desconsiderar, degradar a autoestima da vítima. Não havia naquela época a responsabilização, né, responsabilização jurídica mesmo. O máximo que poderia acontecer, às vezes a pessoa era, digamos assim, demitida, mas na verdade ela ia trabalhar em um outro órgão e a gente sabia que ela ia fazer naquele órgão o que ela fazia com a gente. Então, existindo uma lei, existindo essa diretriz, eu acho que vai, no mínimo, intimidar as pessoas que têm esse comportamento. Jovens que vivem em orfanatos podem ter preferência na seleção para o serviço militar. A ideia está em um projeto de lei que tramita na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Crianças e jovens que crescem em instituições de acolhimento, normalmente, ao completar 18 anos de idade, ficam sem saber qual vai ser o próximo passo em sua vida. É comum esses jovens terem dificuldades para entrar em uma universidade e até mesmo para achar um emprego, como explica o diretor de um orfanato em Brasília. Parece que ele comete um crime quando ele faz 18 anos. Aí ninguém quer ficar perto, ninguém quer receber e o mercado não absorve porque ele não tem uma qualificação profissional muito adequada para poder participar do sistema produtivo das empresas. Um projeto apresentado pelo Senado propõe que os jovens que cresceram em instituições de acolhimento tenham prioridade na seleção para o serviço militar. A proposta foi apresentada pelo senador Eduardo Girão. Nós acreditamos que é uma correção importante no aspecto afetivo que essas pessoas vão ter a partir de um serviço militar, onde vão poder aprender, onde vão poder ter uma remuneração, né, e se encaminhar para uma vida feliz. Quase 50 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos no Brasil. Nem 20% deles podem ser adotados. Quando completam a maioridade, precisam sair das instituições. Por isso, uma oportunidade nas Forças Armadas pode mudar a história dessas pessoas. Uma prioridade no serviço militar, você vai fazer com que tenha mais facilidade de colocação para eles pós-desligamento, que é o grande problema, é a grande angústia do jovem e das casas de acolhimento. É um projeto que resgata o ser humano, que dá oportunidades para quem não teve, que dá amor a um amor negado, que a família do Exército, né, é uma família de aprendizado e ele não teve uma família na sua infância e adolescência. Então eu acredito muito que esse projeto vai resgatar a humanidade do cidadão que estava em casa de acolhimento, em casas assistenciais. O estagiário René Benter trabalhou sob a supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. A dificuldade de incluir a população de rua em políticas públicas é o tema do especial Cidadania, publicado no Jornal do Senado nesta terça-feira. Mais informações com a jornalista Joseana Paganini. Uma das consequências mais graves das crises econômicas é o desemprego e, com ele, o aumento do número de pessoas vivendo nas ruas. Pesquisas apontam que existem hoje no Brasil 12 milhões de desempregados, mas não há dados atualizados sobre a população de rua.
O último, do Ministério de Desenvolvimento Social, é de 2008. Isso torna mais difícil ainda ajudar quem está nessa situação. Estima-se que menos da metade da população de rua faça parte do Cadastro Único de Programas Sociais, por meio do qual é possível receber benefícios como Bolsa Família. O tema preocupa senadores que querem a consolidação de mecanismos censitários para possibilitar a criação de políticas públicas mais efetivas. O especial Cidadania é publicado no Jornal do Senado toda terça-feira. Saiba mais em www.senado.leg.br/jornal. Dar ao país uma legislação que intimide de fato a ocorrência de crimes ambientais. É com esse objetivo que foi aprovado recentemente pelo Senado um projeto que aumenta as multas e endurece as penas para empresas e dirigentes responsáveis por desastres como os de Mariana e Brumadinho. O senador Randolfo Rodrigues, relator da proposta na Comissão de Meio Ambiente, espera que a Câmara dos Deputados também aprove as novas regras. Olá! Desde o ano 2000, 10 rompimentos de barragens tiveram consequências graves no Brasil. A média é de um desastre a cada 2 anos. O último foi o de Brumadinho. O Senado aprovou um projeto que altera a Política Nacional de Segurança de Barragens. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, que foi relator da matéria na Comissão de Meio Ambiente. Seja bem-vindo, senador. Olá, Renata. Prazer todo meu estar no argumento mais uma vez. Senador, de acordo com o relatório de segurança de barragens da Agência Nacional de Águas, o Brasil tem 31 órgãos fiscalizadores para mais de 24 mil barragens. Apenas 3% delas foram vistoriadas em 2017. Se o poder público não tem condição de fazer a fiscalização de forma adequada, como aumentar a responsabilidade das empresas? Bom, veja, esse é o principal gargalo que nós temos no Brasil. Estivemos há pouco tempo com o presidente da Agência Nacional de Mineração e palavras dele. Ele mesmo relatou para nós que tem 8 técnicos para fazer a vistoria de 769 barragens de rejeito de minérios. O número que você relata é das barragens, de barragens em geral. Barragens para irrigação, barragens para hidrelétrica, barragens... De rejeito de minério temos 769. Ou seja, só para rejeito de minério, mesmo que seja só para rejeito, nós não temos o número de técnicos bastante. Mas como é que ocorre em outros países? O que é que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos? O poder público pode não ter o número de técnicos suficiente, mas a legislação é rígida para aquela empresa que cometer o crime ambiental. Por isso, é isso que impede o cometimento do crime. Então, foi esta a ideia que nós objetivamos quando aprovamos o novo marco regulatório do Plano Nacional de Segurança de Barragens. Atualmente, a legislação não é suficiente para coibir os crimes ambientais, senador? Essa é uma legislação recente. Pois é, deixa eu lhe dizer uma coisa. Hoje, a maior multa aplicada por um crime ambiental ocorrido no Brasil, a maior multa aplicada é de 50 milhões de reais. A maior multa aplicada. A multa chega de ser de 3 mil reais a 50 milhões de reais. Para você ter ideia, no caso de Brumadinho, que você começou falando agora, né? As informações dão conta que a Vale, uma semana antes do crime cometido, uma semana antes, omitiu dados sobre a segurança de barragens à Agência Nacional de Mineração. Por essa omissão de dados, sabe qual é a pena da Vale? Uma multa de 3 mil reais. Era essa a pena da Vale. No novo marco regulatório, isso vai ser diferente. Para esta mesma omissão, a multa vai passar a ser 10 bilhões de reais. 10 bilhões. Bilhões, não é meio termo, eu não errei o número, não. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. 10 bilhões de reais. Nós ampliamos a maior multa aplicada hoje no Brasil, é de 50 milhões, ampliamos para 10 bilhões de reais. Isso é uma das mudanças que nós estamos trazendo no novo marco regulatório. Outra novidade que estamos trazendo é o seguinte: hoje, a maior pena a ser aplicada por alguém que der causa a crime ambiental com resultado morte, ou seja, que matar pessoas em decorrência do crime ambiental, é uma pena de regime de semi-reclusão, que vai no máximo até 6, semi-aberto, que vai no máximo até 6 a 8 anos. Pois bem, nós introduzimos um dispositivo no novo marco regulatório, estabelecendo que aquele que responde por crime ambiental
com resultado morte, ou seja, que der causa à morte de pessoas, como é o caso de Brumadinho, né, como foi o caso de Brumadinho, como foi o caso de Mariana, responderá como homicídio qualificado. Responderá como crime hediondo, como homicídio qualificado. Isso, pelo menos, triplica a possibilidade da pena. Nós estamos partindo do seguinte pressuposto. Nós temos que agravar as penas para inibir, intimidar que o crime venha a ser cometido. Senador, após o desastre de Mariana, o Senado criou uma comissão especial que se dedicou ao tema. O presidente foi o senador Antônio Anastasia, o relator foi o senador Ricardo Ferraz. O desastre havia sido em Minas Gerais, a empresa responsável, a Samarco, era no Espírito Santo e o relatório continha recomendações que não foram adotadas, o Congresso não tratou isso. E depois ainda teve a Comissão de Desenvolvimento Regional, sim, que apresentou como política pública avaliada a Política Nacional de Segurança de Barragens, e também com várias recomendações. Esses projetos não andaram no Congresso Nacional. Então, por que o senhor avalia que... Como resultado da comissão especial que você citou, resultou o projeto de iniciativa do senador Ricardo Ferraz. É este projeto... Que alterava a lei a Política Nacional de Segurança de Barragens. A Política Nacional de Segurança de Barragens. Uhum. Foi a partir desse projeto que nós relatamos uma proposta advinda também da senadora Leila, uhum, né, da senadora Leila. Nós incorporamos o texto do senador Ferraz, o texto da senadora Leila, com mais algumas emendas que trouxe na Comissão de Meio Ambiente e outras emendas do senador Anastasia. Do resultado desse projeto, nós temos um projeto que agora vai para a Câmara. O erro cometido na legislatura anterior foi que o projeto original do senador Ricardo Ferraz não foi votado aqui e não foi para a Câmara. A palavra agora sobre essa matéria está com a Câmara dos Deputados. Veja, é um projeto que estabelece como crime hediondo o crime ambiental com resultado morte, caso de Mariana, caso de Brumadinho. É um projeto que aumenta a maior pena a ser aplicada de 50 milhões para 10 bilhões de reais. É um projeto que, entre outras coisas, afasta liminarmente os diretores daquelas empresas, os responsáveis por aquela empresa que deram causa ao crime ambiental. No caso da Vale, se essa lei, se esse projeto que nós aprovamos aqui já estivesse valendo, todos os dirigentes da Vale, ao invés de virem aqui na Câmara dos Deputados, como veio o presidente da Vale, tripudiar sobre as vítimas de Brumadinho, ele teria sido afastado liminarmente e já estaria preso, né? O que ocorre é que no Brasil nós não temos uma legislação adequada. Nós estabelecemos agora, nós aprovamos agora no Senado, e agora esperamos a palavra da Câmara, uma legislação que está nos padrões das legislações mais rigorosas do planeta em relação a crimes ambientais. Uma legislação que assemelha-se muito à legislação americana. Veja, nos Estados Unidos, tal qual no Brasil, a fiscalização é pequena. Só que a diferença entre nós e os Estados Unidos é que lá as leis são tão gravosas que o cometimento de crime é inibido por conta da força da legislação. A Vale, responsável pelas barragens que se romperam em Mariana e Brumadinho, é o segundo maior empreendedor do país, né? São 175 barragens, perde apenas para o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. E hoje a sociedade não tem nenhuma garantia que tanto a Vale como os outros empreendedores de barragens trate adequadamente o risco de ruptura de uma barragem. O senhor acredita que esse projeto, uma vez aprovado, convertido em lei, ele vai realmente... Sim, porque aí, a partir daí, nós teremos um instrumento de intimidação. Quem der causa, quem der risco a um crime do tipo de Brumadinho, do tipo de Mariana, quem não assumir a responsabilidade, por exemplo, no meu estado do Amapá, existe a barragem de Pedra Branca do Amapari, que foi abandonada pela maior mineradora do planeta, a Anglo American. Quem negligenciar em relação a isso, os dirigentes da empresa no Brasil, mesmo que seja uma empresa estrangeira, correm o risco de ir liminarmente para a prisão. A empresa tem que pagar uma multa de 10 bilhões de reais. Para você ter ideia, no caso da Vale, 10 bilhões de reais de multa é 10% de todo o patrimônio da Vale no mundo. Então, é uma multa que o peso da multa praticamente torna a continuidade da empresa inviável, né? Então,
Quem der causa a crime dessa natureza vai ter que arcar com as consequências do rigor da legislação. É assim nos países que tratam o meio ambiente com respeito. Não era assim no Brasil. Eu só quero esperar, veja, o Senado já cumpriu sua parte, já aprovamos tudo bem que tardiamente, nós deveríamos ter aprovado ainda ano passado, mas em 48 horas nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça e aprovamos na Comissão de Meio Ambiente. Agora a palavra está com a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados não pode negligenciar a apreciação dessa matéria. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Renato. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.